Os giros inesperados que definem uma estrela, muitas vezes acontecem longe dos holofotes. Desde a juventude de Richard Gere, em uma pequena cidade, até sua transformação em um dos atores mais influentes de Hollywood, sua vida tem sido um constante equilíbrio entre a fama e suas convicções pessoais. Exploraremos como um galã de cinema se tornou um ativista comprometido, enfrentando desafios que poucos imaginariam, desde sua ascensão ao estrelato. Até sua transição para o cinema independente, cada decisão na carreira de Gere foi marcada por um propósito claro. Aqui descobriremos as cenas-chave que esculpiram seu legado, tanto na tela quanto na vida real. Número 1. A ascensão ao estrelato de Richard Gere. Richard Gere, um dos atores mais carismáticos e populares de Hollywood, nem sempre foi o ícone que todos conhecemos. Sua vida começou de maneira humilde, o que lhe permitiu desenvolver uma conexão com suas raízes e manter uma perspectiva única em sua ascensão à fama. Richard Tiffany Gere nasceu em 31 de agosto de 1949 na Filadélfia, Pensilvânia. Ele cresceu em uma família metodista em Syracuse, Nova York, onde foi o segundo de 5 irmãos. Apesar dos modestos rendimentos de seu pai, um agente de seguros, e de sua mãe, dona de casa, Richard mostrou desde cedo um grande interesse pela música e pela interpretação. Desde muito pequeno, Gere aprendeu a tocar vários instrumentos musicais, entre eles a trompete e o piano. Sua paixão pela música o levou a se destacar em bandas escolares e coros de igrejas, mas foi apenas na adolescência que ele começou a mostrar verdadeiro interesse pela atuação. Sua inclinação artística o levou a participar de diversas peças teatrais na escola secundária North Syracuse Central High School, onde também se destacou como atleta na equipe de ginástica. Richard continuou sua formação acadêmica e atlética quando ingressou na Universidade de Massachusetts Amherst, graças a uma bolsa de ginástica. No entanto, sua paixão pela filosofia e literatura o levou a mudar de direção. Enquanto estudava, ele descobriu o teatro e ficou fascinado pelo poder transformador da atuação. Foi nesse momento que ele decidiu mudar sua especialização para drama, o que marcou o início de sua carreira de ator. A dedicação de Gere ao teatro foi inabalável. Ele participou de inúmeras produções universitárias e rapidamente se destacou como um dos talentos emergentes na cena teatral local. No entanto, apesar de seu sucesso acadêmico, Richard sentia que a universidade não era suficiente para satisfazer sua fome de atuação. Em 1969, ele tomou a audaciosa decisão de abandonar a universidade e se mudar para Nova York, o epicentro do teatro americano, para perseguir seu sonho de se tornar um ator profissional. Os primeiros anos em Nova York não foram fáceis para Richard. Como muitos aspirantes atores, ele teve que aceitar diversos trabalhos ocasionais para se sustentar enquanto fazia audições para papéis em produções teatrais. Apesar dos desafios, sua determinação nunca vacilou. E seu talento natural começou a chamar a atenção da indústria. Sua grande oportunidade chegou em 1973, quando ele conseguiu o papel de Danny Zuko na produção londrina do musical Griase. A interpretação de Gere em Griase foi tão carismática que os críticos não demoraram a elogiar seu trabalho, abrindo assim as portas para mais oportunidades. Esse sucesso em Londres lhe permitiu estrear na Broadway, cimentando sua posição como uma das promessas mais brilhantes do teatro americano. Mas não foi apenas o teatro que cativou Richard. Logo, Hollywood também notou seu talento. Em 1977, Gere fez sua estreia no cinema no filme Buscando a Mr. Goldbar, onde interpretou um homem problemático, um papel que lhe permitiu mostrar sua versatilidade como ator. No ano seguinte, interpretou Bill, um trabalhador agrícola no filme Dias do Paraíso, dirigido por Terrence Malick. Sua atuação neste filme foi aclamada pela crítica e o catapultou ao estrelato. A verdadeira revelação na carreira de Richard Gere chegou em 1980, com seu papel como Julian Kaye em Gigolô Americano. Neste filme, Gere interpretou um elegante acompanhante masculino, um personagem complexo que exigia uma mistura de sensualidade e profundidade emocional.
Sua atuação foi tão impactante que não só o consolidou como um símbolo sexual, mas também como um ator sério na indústria cinematográfica. O sucesso de Gigolô americano o transformou em uma sensação da noite para o dia. De repente, todos os holofotes de Hollywood estavam sobre ele, e sua vida mudou para sempre. Seu charme natural e sua habilidade para interpretar personagens complexos lhe renderam papéis em outras grandes produções, como A Força do Destino, em 1982, um filme que arrecadou quase 300 milhões de dólares mundialmente. Sua interpretação de um oficial da Marinha foi tão convincente que não só ganhou elogios da crítica, mas também o coração de milhões de fãs. Com esse sucesso, Richard Gere se estabeleceu como um dos atores mais requisitados da indústria. Sua química com suas coprotagonistas, como Deborah Winger em A Força do Destino e Julia Roberts em Uma Linda Mulher, foi crucial para o sucesso desses filmes. As cenas icônicas que ele estrelou, como a sequência final de An Officer and a Gentleman, onde ele carrega Winger em seus braços para fora da fábrica, ficaram gravadas na história do cinema e contribuíram para o sucesso de Gere. Se estabeleceria como um galã de Hollywood. Número 2. O misterioso afastamento de Richard Gere. No auge de sua carreira, Richard Gere era uma figura onipresente na tela grande. Com sucessos como Uma Linda Mulher, A Força do Destino e As Duas Faces de um Crime, parecia que nada poderia deter sua ascensão em Hollywood. Entretanto, algo mudou de repente. A estrela que havia cativado milhões de pessoas com seu carisma e talento começou a se afastar do mundo do cinema comercial. A pergunta na boca de todos era por quê? O que motivou um dos atores mais queridos de sua geração a desaparecer justo quando estava no auge? Durante anos, as razões por trás da retirada parcial de Gere foram objeto de especulação. Alguns pensavam que se tratava de um desejo pessoal de viver uma vida mais tranquila, longe das luzes dos holofotes. Outros acreditavam que seu ativismo político, particularmente sua postura sobre os direitos humanos no Tibete, havia desempenhado um papel crucial em sua decisão. No entanto, ninguém sabia com certeza o que havia acontecido, até que finalmente, seu filho Homer, aos 24 anos, decidiu romper o silêncio. Antes de chegar às revelações de Homer, é importante lembrar que Richard Gere não era apenas um ator, ele também era um ativista comprometido. Desde cedo, ele mostrou um profundo interesse pelo budismo e pelos direitos humanos. Na década de 1970, ele viajou ao Nepal e conheceu vários monges tibetanos, o que despertou nele um fervor pelas causas humanitárias e pela defesa do Tibete. Sua relação próxima com o Dalai Lama apenas reforçou sua convicção de que deveria usar sua fama para falar sobre as injustiças que ocorriam naquela região. Na década de 1990, Richard Gere começou a criticar abertamente o governo chinês por seu tratamento em relação ao Tibete. Em 1993, durante a cerimônia do Oscar, Gere desviou-se do roteiro e aproveitou a plataforma para condenar as violações dos direitos humanos na China. Este ato de coragem lhe rendeu a admiração de muitos, mas também o colocou na lista negra de alguns dos principais produtores e estúdios de Hollywood, que temiam represálias por parte do governo chinês. A China, com sua crescente influência na indústria cinematográfica, era um mercado crucial para os estúdios de Hollywood. As grandes produções dependiam cada vez mais do mercado chinês para garantir o sucesso nas bilheterias, o que significava que qualquer controvérsia com o país asiático poderia ser prejudicial para os estúdios. Devido à sua postura política, Gere foi considerado um risco para as grandes produções, e sua presença em filmes de alto orçamento começou a diminuir. O próprio Gere falou abertamente sobre esse assunto em várias entrevistas. Em 2017, ele declarou ao Hollywood Reporter que sabia que havia filmes nos quais não poderia estar porque os investidores chineses não permitiriam. Definitivamente há filmes nos quais não posso estar porque os chineses dirão não o queremos em nosso filme, afirmou. Esse tipo de restrição fez com que Richard se afastasse do cinema comercial e optasse por projetos menores e independentes, onde podia ter mais liberdade criativa sem se preocupar com pressões externas.
Apesar desses desafios, Richard Gere não se arrepende de suas decisões. Em várias ocasiões, ele mencionou que seu ativismo e seu trabalho em causas humanitárias são mais importantes do que qualquer sucesso em Hollywood. Em vez de continuar com grandes produções, Richard decidiu concentrar sua atenção em projetos cinematográficos mais modestos, mas que lhe proporcionavam maior satisfação pessoal. Não me interessa interpretar o Jedi Marchito no seu grande filme. Brincou em uma entrevista, destacando que já havia tido sucesso suficiente em sua carreira e que agora preferia fazer filmes que realmente o apaixonassem. A transição de Richard Gere para o cinema independente não foi fácil, mas acabou sendo gratificante. Filmes como Arbitrage, no qual interpretou um empresário em apuros, e Norman, onde deu vida a um solucionador de problemas de Nova York, demonstraram que Gere continuava sendo um ator de grande talento, capaz de se aprofundar em personagens complexos e emocionais. Apesar de estar fora do radar das grandes produções de Hollywood, continuou recebendo elogios por suas atuações e obteve indicações a prêmios importantes como o Globo de Ouro. No entanto, para muitos fãs, a pergunta ainda era: por que Gere decidiu se afastar justamente quando estava no auge? Embora seu ativismo político tenha sido um fator determinante, também havia outras razões mais pessoais. Em 1991, Richard se casou com a supermodelo Cindy Crawford, mas seu relacionamento foi marcado por tensões devido às exigências de suas carreiras e ao constante escrutínio da mídia. O casamento terminou em 1995, deixando Gere em uma encruzilhada pessoal e profissional. Após o divórcio, Gere conheceu a atriz e modelo Kerry Lowell, com quem teve seu filho, Homer, em 2000. A chegada de Homer mudou completamente a perspectiva de Richard. Decidido a ser um pai presente, ele começou a priorizar sua vida familiar acima de sua carreira. Para mim, a paternidade sempre foi o mais importante, comentou Gere em uma entrevista recente. Apesar da fama e do sucesso, Richard queria proporcionar a Homer uma vida o mais normal possível, longe do brilho e das pressões de Hollywood. Número 3. Richard Gere e seu compromisso político. Enquanto Richard Gere subia na escala de Hollywood, ele se destacou não apenas por suas atuações na tela grande, mas também por sua postura firme em questões de direitos humanos e seu ativismo político. Em uma indústria onde as estrelas costumam ser cautelosas com suas opiniões políticas, Gere se destacou como uma voz corajosa, especialmente quando se tratava da difícil situação do Tibete sob a opressão do governo chinês. O compromisso de Richard com o ativismo começou na década de 1970, quando ele viajou ao Nepal e conheceu monges tibetanos. Foi durante essa viagem que o budismo tibetano capturou seu interesse e se tornou uma parte central de sua vida. Gere não apenas adotou os ensinamentos do budismo, mas também estabeleceu uma relação próxima com o Dalai Lama, o líder espiritual do Tibete, que havia sido exilado de seu país após a invasão chinesa em 1950. O ativismo de Gere a favor do Tibete começou a ganhar impulso na década de 1980, quando ele começou a usar sua fama para chamar a atenção sobre as violações de direitos humanos na região. No entanto, foi em 1993, durante a cerimônia do Oscar, que Richard fez uma das declarações mais impactantes de sua carreira. Enquanto apresentava um prêmio, Gere desviou-se do roteiro e condenou abertamente as atrocidades cometidas pelo governo chinês no Tibete. Seu discurso foi inesperado e corajoso, mas também trouxe consigo consequências imediatas. Hollywood, uma indústria que cada vez mais dependia do mercado chinês para garantir o sucesso de seus filmes, não estava preparada para apoiar uma estrela que se opunha abertamente ao governo da China. As repercussões não demoraram a chegar. Apesar de Gere ter protagonizado alguns dos maiores sucessos da década, sua carreira começou a vacilar. As ofertas para papéis principais em grandes produções diminuíram, e logo ficou claro que ele havia sido incluído em uma espécie de lista negra não oficial. Em entrevistas posteriores, Richard admitiu que seu ativismo a favor do Tibete teve um custo em sua carreira, mas ele sempre se manteve firme em suas convicções.
Para ele, o bem-estar do povo tibetano e a defesa dos direitos humanos eram muito mais importantes do que qualquer papel em um filme de Hollywood. Em 1997, Jerry cofundou a organização Casa do Tibete em Nova York, uma instituição cultural dedicada a preservar a rica herança tibetana e promover a causa da independência tibetana a nível internacional. Nos anos seguintes, Richard continuou utilizando sua plataforma como estrela de cinema para advogar pelos direitos do Tibete. Ele se tornou o presidente do Conselho de Administração da Campanha Internacional pelo Tibete, uma organização sem fins lucrativos que luta pela liberdade do Tibete e pela proteção dos direitos humanos dos tibetanos. Jerry participava regularmente de manifestações e eventos a favor da causa e não hesitava em usar sua fama para atrair a atenção da mídia para a situação do povo tibetano. O ativismo de Richard não se limitou ao Tibete. Ao longo das décadas, Jerry também se manifestou sobre outros temas de direitos humanos e trabalhou em diversas causas humanitárias. Em 1993, além de sua declaração sobre o Tibete, ele também criticou a junta militar em Myanmar e expressou seu apoio aos movimentos democráticos nesse país. Durante sua carreira, Jerry tem sido um defensor vocal da luta contra o HIV e a AIDS, um tema que lhe é especialmente caro. Devido ao seu impacto devastador em comunidades de todo o mundo, incluindo a Índia, país que ele visitou em várias ocasiões para apoiar programas de conscientização e tratamento. O ativismo de Jerry também abordou temas ambientais. Ele tem sido um firme defensor da luta contra as mudanças climáticas e apoiou organizações que buscam proteger os recursos naturais do planeta. Em 2003, Richard foi agraciado com o Prêmio Humanitário da Children's Health Environmental Coalition por seu compromisso com as causas ambientais. Seu interesse pela saúde do planeta e seus recursos se entrelaça com sua filosofia de vida, profundamente influenciada pelo budismo, que defende a conexão e a harmonia com a natureza. No entanto, apesar de todas as causas que Jerry apoia, sua defesa do Tibete continua sendo a mais proeminente. Essa luta não apenas o transformou em um herói para muitos tibetanos, mas também em um par em certos círculos de Hollywood. À medida que o poder econômico da China aumentava na indústria do cinema, os filmes que buscavam sucesso internacional precisavam levar em consideração as sensibilidades do governo chinês. Para os estúdios, qualquer associação com Richard Gere, conhecido crítico da China, poderia significar a perda de acesso a esse valioso mercado. Em uma entrevista de 2017 com a Hollywood Reporter, Richard falou abertamente sobre como o ativismo havia afetado sua carreira. Ele lembrou de um caso em que um produtor lhe disse que não podia financiar um filme com ele, devido à influência da China. Definitivamente há filmes nos quais não posso estar, porque os chineses dirão, não o queremos, comentou Jerry. Apesar dessas limitações, Richard manteve seu compromisso com projetos cinematográficos menores e independentes, onde a pressão dos grandes estúdios não é um fator. Número 4. A vida pessoal de Richard Gere. Enquanto Richard Gere se consolidava como uma das grandes estrelas de Hollywood e um ativista comprometido, sua vida pessoal era igualmente intensa e complexa. Embora sempre tenha sido uma figura pública, Jerry tentou manter sua vida amorosa e familiar o mais privada possível. Ao longo das décadas, seu nome esteve relacionado com algumas das mulheres mais famosas do mundo, o que inevitavelmente atraiu a atenção da mídia e do público. No entanto, além das manchetes de revistas, a vida amorosa de Jerry foi marcada por relacionamentos profundos com seus próprios altos e baixos. Um dos romances mais conhecidos de Richard foi seu relacionamento com a supermodelo Cindy Crawford. No início dos anos 90, Richard e Cindy formavam um dos casais mais glamourosos e midiáticos de Hollywood. Eles se conheceram em 1988 e rapidamente começaram um relacionamento que culminou em casamento em 1991. O casamento foi um evento extremamente midiático e coberto pela imprensa, algo inevitável quando duas figuras tão famosas decidiam unir suas vidas. No entanto, apesar da imagem pública de casal perfeito, as coisas não eram tão simples por trás das câmeras.
Tanto Richard quanto Cindy eram figuras extremamente ocupadas em suas respectivas carreiras, o que provocava tensões em seu casamento. O constante escrutínio da mídia também não ajudava. A pressão de ser um casal de alto perfil e as exigências de suas carreiras finalmente levaram ao desgaste da relação. Em 1995, o casal anunciou seu divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis. Apesar da separação, tanto Richard quanto Cindy falaram em termos respeitosos um do outro, nos anos posteriores, reconhecendo as dificuldades que enfrentaram ao serem um casal sob os olhos do público. Após seu divórcio de Cindy Crawford, Richard Gere encontrou o amor novamente, desta vez com a atriz e modelo Carey Lowell. Os dois começaram a namorar no final dos anos 90 e em 2002 deram as boas-vindas ao seu filho, Homer James Gere. A chegada de Homer marcou um ponto de virada na vida de Richard. Ser pai mudou completamente sua perspectiva sobre a vida e o trabalho. Embora ainda fosse uma estrela de cinema, Richard decidiu reduzir o ritmo de sua carreira para poder estar presente na vida de seu filho. Em 2002, Richard e Carey se casaram em uma cerimônia privada. Durante os primeiros anos de seu casamento, o casal parecia compartilhar uma vida tranquila, longe do constante escrutínio da mídia. Ambos compartilhavam interesses semelhantes, como o budismo e o ativismo humanitário, o que lhes permitia manter uma conexão profunda. No entanto, apesar da aparente harmonia, as tensões começaram a surgir. Após 11 anos de casamento, em 2013, o casal se separou. O divórcio entre Richard e Carey foi um processo longo e complicado que se prolongou até 2016. Um dos principais pontos de desacordo foi a custódia de seu filho Homer, já que ambos queriam o melhor para ele. Ao longo do processo, Richard tentou manter sua vida privada o mais distante possível da mídia, algo que sempre valorizou. No entanto, a notoriedade do casal e a longa duração do divórcio atraíram a atenção da imprensa, o que dificultou ainda mais a situação. Apesar dos desafios pessoais, Richard manteve-se firme em seu compromisso como pai. Homer, que havia crescido em um ambiente privilegiado, mas protegido, sempre foi a prioridade número 1 para Richard. Embora fosse filho de duas figuras públicas, Homer conseguiu manter uma vida relativamente normal, longe dos holofotes da mídia. Desde cedo, Richard se certificou de proporcionar a ele uma educação sólida e uma infância o mais normal possível. Para mim, a paternidade sempre foi o mais importante, comentou Gere em uma entrevista. O foco de Richard em sua família não se desviou, nem mesmo quando encontrou o amor novamente. Após seu divórcio de Carey Lowell, Richard conheceu a ativista e empresária espanhola Alejandra Silva. O casal começou a namorar em 2014 e se casou em 2018. Apesar da diferença de idade de 33 anos, Richard e Alejandra compartilhavam um profundo compromisso com as causas humanitárias, o que fortaleceu seu relacionamento. Juntos, eles trabalharam em vários projetos relacionados ao bem-estar dos refugiados e à crise das pessoas sem teto. O casamento de Richard e Alejandra trouxe consigo uma nova fase de felicidade para o ator. Em 2019, o casal deu as boas-vindas ao seu primeiro filho em comum, Alejandra. E no ano seguinte, em 2020, nasceu seu segundo filho. A chegada desses dois novos membros à família foi uma alegria imensa para Richard, que expressou em várias entrevistas sua preocupação por não viver o suficiente para ver seus filhos pequenos crescerem. No entanto, sua determinação de ser um pai presente nunca vacilou, e aos 75 anos, Richard continua ativo tanto em sua vida familiar quanto em seu trabalho humanitário. Ao longo dos anos, Richard Gere manteve um equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal, embora nem sempre tenha sido fácil. A fama e o sucesso podem ser uma bênção e um fardo ao mesmo tempo, mas Richard sempre procurou priorizar o que realmente importa para ele: sua família e seu ativismo. Apesar de ter sido uma das maiores estrelas de Hollywood, nunca permitiu que a fama definisse sua vida pessoal.
Em vez disso, optou por um caminho de discrição e humildade, onde o verdadeiro sucesso para ele é ser um bom pai e um ser humano compassivo. Ao longo de sua vida amorosa, Jerry demonstrou ser uma pessoa que busca conexões profundas e significativas. Embora sua vida pessoal tenha sido objeto de especulação e manchetes, o que realmente define Richard é seu compromisso com as pessoas que ama e as causas que defende. Sua vida amorosa teve altos e baixos, mas através de tudo, ele manteve sua integridade e seu foco no que realmente importa. Número 5. A saúde e as preocupações de Richard Gere. Embora Richard Gere tenha sido reconhecido ao longo de sua vida por seu talento como ator e seu compromisso com as causas humanitárias, sua saúde foi um tema que, até recentemente, se mantinha longe dos olhos do público. Como muitas celebridades, Richard sempre preferiu manter os detalhes de sua vida pessoal e seu bem-estar físico. Em particular, afastando-se da atenção da mídia quando se trata de questões delicadas, como sua saúde. No entanto, nos últimos anos, alguns problemas de saúde vieram à tona, o que gerou preocupação entre seus seguidores e amigos. Um dos episódios mais recentes ocorreu no ano de 2023, quando Richard Gere sofreu um sério problema de saúde enquanto estava de férias com sua família no México. Aos 75 anos, Richard havia decidido passar alguns dias de descanso com sua esposa, Alejandra Silva, e seus filhos, para celebrar o 40º aniversário de Alejandra. O que deveria ser um momento de celebração em um paraíso tropical rapidamente se transformou em uma situação preocupante. Durante a viagem, Richard começou a se sentir mal, experimentando uma tosse persistente que piorava com o tempo. Inicialmente, tanto Richard quanto sua família acreditaram que se tratava de um simples resfriado, algo comum para qualquer pessoa. No entanto, quando seu estado não melhorou, decidiram buscar atendimento médico. Foi então que se descobriu que Richard havia desenvolvido pneumonia, uma condição pulmonar grave que pode ser perigosa, especialmente para pessoas idosas. O ator foi internado em um hospital no México, onde passou a noite sob observação, enquanto os médicos lhe administravam antibióticos para combater a infecção. A notícia de sua hospitalização foi rapidamente reportada por meios internacionais, como o TMZ, que foram os primeiros a divulgar o incidente. A hospitalização de Richard causou grande alvoroço entre seus seguidores, que se mostraram preocupados com o estado de saúde do ator, especialmente considerando sua idade. Felizmente, Richard recebeu alta médica no dia seguinte, o que trouxe alívio para seus fãs e entes queridos. Após retornar ao seu alojamento, sua esposa, Alejandra Silva, compartilhou uma atualização em suas redes sociais, agradecendo a todos pelas mensagens de apoio e confirmando que Richard estava melhor. Em sua publicação, Alejandra mencionou que não apenas Richard, mas também seus filhos pequenos, James e Alejandra, estiveram doentes durante a viagem, o que transformou as férias em família em uma experiência bastante desafiadora. Depois de quase 3 semanas em que todos na nossa família estiveram doentes, hoje finalmente me sinto muito melhor. Obrigada por todo o carinho. Devolvo tudo a vocês, escreveu Alejandra em uma publicação no Instagram, acompanhada de uma fotografia da praia onde estavam de férias. A atualização foi recebida com carinho pelos seguidores do casal, que expressaram seu alívio ao saber que Richard e sua família estavam se recuperando. A pneumonia é uma condição séria que afeta os pulmões, e embora Richard tenha conseguido se recuperar rapidamente, o episódio destacou uma realidade que ele mesmo mencionou em várias entrevistas: a preocupação com sua longevidade. Em declarações recentes, Richard falou abertamente sobre seus medos de não viver o suficiente para ver seus filhos pequenos crescerem. Apesar de ser um homem enérgico e ativo, como qualquer pai mais velho, Richard não pode evitar pensar no futuro e nos momentos que quer compartilhar com sua família. Richard sempre foi uma pessoa consciente de sua saúde. Durante grande parte de sua vida, ele manteve uma rotina de exercícios físicos e uma dieta equilibrada, complementada com práticas espirituais como a meditação, que fazem parte de sua devoção ao budismo tibetano.
No entanto, à medida que envelheceu, suas preocupações com seu bem-estar aumentaram, especialmente depois de se tornar pai novamente em uma fase tardia de sua vida. Apesar de sua idade, Richard continua levando uma vida ativa e participando em projetos tanto cinematográficos quanto humanitários. Mas, como ele mesmo mencionou, a paternidade tardia lhe deu uma nova perspectiva sobre sua saúde e seu futuro. Em várias entrevistas, ele expressou que seu maior desejo é poder desfrutar de cada etapa do crescimento de seus filhos e ser testemunha de suas conquistas e alegrias. Embora reconheça que a vida é incerta e que ninguém pode prever o que virá, ele está determinado a cuidar de sua saúde para prolongar o tempo que possa passar com eles. O episódio de pneumonia em 2023 foi um lembrete de que, apesar de sua aparência forte e seu caráter enérgico, Richard, como todos, enfrenta os desafios inevitáveis do envelhecimento. No entanto, sua recuperação rápida e a forma como continua a encarar a vida com otimismo e dedicação são uma prova de sua resiliência. Além de suas preocupações com a saúde, Richard continua comprometido com seu trabalho humanitário. Nos últimos anos, ele continuou apoiando causas relacionadas aos refugiados, às pessoas sem teto e à crise climática. Apesar dos desafios físicos que possam surgir com o tempo, sua paixão por melhorar o mundo permanece intacta. O que lhe dá uma força adicional para seguir em frente, tanto para ele quanto para sua família. Número 6. Richard Gere e sua transição para o cinema independente. Ao longo de sua extensa carreira, Richard Gere se destacou como um ator capaz de interpretar uma ampla variedade de personagens, desde galãs românticos até figuras profundamente complexas. No entanto, à medida que avançava em sua vida pessoal e profissional, Gere tomou a decisão de se afastar das grandes produções de Hollywood para se concentrar no cinema independente, um espaço onde podia explorar papéis mais desafiadores e desfrutar de uma maior liberdade criativa. Durante os anos 80 e 90, Richard Gere foi uma das estrelas mais cobiçadas de Hollywood, protagonizando filmes de grande sucesso comercial como Gigolô Americano e Uma Linda Mulher. No entanto, à medida que a década de 2000 avançava, ele começou a se afastar das superproduções para se concentrar em projetos menores e mais íntimos. Essa mudança em sua carreira foi em parte impulsionada pelas repercussões de seu ativismo político, que o afastou das grandes produções, mas também foi uma escolha pessoal, motivada por seu desejo de trabalhar em projetos com maior profundidade emocional e artística. Um dos filmes que marcou o início dessa transição foi Arbitrage, no ano de 2012. Neste filme, Gere interpreta Robert Miller, um empresário que enfrenta a queda de seu império financeiro enquanto tenta ocultar um acidente fatal. Arbitrage foi um filme independente, mas graças à intensa interpretação de Gere, recebeu elogios da crítica e uma indicação ao Globo de Ouro. Esse tipo de papel, que explora a complexidade moral dos personagens, é o que permitiu a Gere mostrar seu verdadeiro talento como ator. Ao contrário dos papéis de galã que o tornaram famoso, os personagens que Richard começou a interpretar no cinema independente são mais sombrios e complexos. Em Arbitrage, seu personagem luta com dilemas morais, enfrentando decisões difíceis em um mundo de finanças corrupto e mentiras. Essa interpretação mostrou Gere sob uma nova luz, e muitos críticos concordaram que se tratava de uma das melhores atuações de sua carreira. Após Arbitrage, Gere continuou explorando esse tipo de personagem em outros filmes independentes. Em The Benefactor, de 2015, ele interpretou Franny, um filantropo viciado em drogas que manipula e suborna para se aproximar de um jovem casal, tudo enquanto enfrenta sua própria solidão e culpa. Este filme, embora não tenha sido um grande sucesso comercial, permitiu a Gere continuar se desafiando como ator, interpretando personagens com profundidades psicológicas e emocionais que nem sempre são vistas nas grandes produções de Hollywood. Ao longo desses anos, Richard declarou em várias entrevistas que não está mais interessado em participar das superproduções de Hollywood, que muitas vezes priorizam os efeitos especiais e a bilheteria sobre o conteúdo emocional ou artístico. Em uma entrevista de 2017, mencionou com certo humor: "Vou obrigado.
Não me interessa interpretar o Jedi enrugado no seu grande filme. Para Jerry, a satisfação como ator não vem dos grandes orçamentos ou da fama, mas da oportunidade de trabalhar em projetos que realmente o apaixonem. Uma das razões pelas quais Jerry foi capaz de fazer essa transição com sucesso é sua independência financeira. Depois de décadas no topo de Hollywood, Richard pôde se dar ao luxo de escolher os projetos que lhe interessam, sem ter que se preocupar com a receita que gerarão. Esse nível de liberdade é um privilégio que nem todos os atores têm, mas que Jerry soube aproveitar para continuar trabalhando em projetos que ressoem com seus valores e seu desejo de contar histórias significativas. Outro aspecto importante de sua transição para o cinema independente é a liberdade criativa que esse tipo de projeto oferece. Ao contrário das grandes produções, onde muitas vezes os estúdios e os investidores têm a última palavra, o cinema independente permite que atores e diretores assumam riscos e contêm histórias que nem sempre seguem as fórmulas comerciais convencionais. Isso permitiu que Jerry participasse de filmes que abordam temas complexos como o vício, a corrupção financeira e o perdão, histórias que talvez não fossem possíveis nas grandes produtoras. Apesar de ter se afastado do mundo dos grandes estúdios, Richard Gere continua sendo uma figura respeitada e admirada na indústria cinematográfica. Seu compromisso com o cinema independente e sua disposição para assumir papéis desafiadores inspiraram muitos atores mais jovens a seguir seu exemplo, optando por papéis que ofereçam profundidade e propósito, em vez de simplesmente buscar o sucesso de bilheteria. Essa abordagem lhe permitiu manter-se relevante e continuar sendo um ator procurado em uma indústria que muda rapidamente. Além de seu trabalho no cinema, Richard continuou participando de documentários e produções relacionadas às suas causas humanitárias. Um exemplo disso é sua participação no documentário State of Control, de 2016, que aborda a luta do Tibete por sua independência. Este projeto não só lhe permitiu continuar usando sua plataforma para promover as causas em que acredita, mas também combinar seu amor pelo cinema com seu ativismo político. O cinema independente também tem sido um espaço onde Jerry pôde trabalhar com diretores emergentes e roteiristas que buscam contar histórias diferentes e frescas. Sua disposição para colaborar com novos talentos contribuiu para revitalizar sua carreira, permitindo-lhe evitar os papéis convencionais que muitas vezes são atribuídos a atores de sua idade em Hollywood. Em vez de se prender a um tipo específico de personagem, Jerry continuou buscando projetos que lhe permitam crescer como ator e explorar novos aspectos de sua arte. Número 7. O impacto duradouro de uma linda mulher na carreira de Richard Gere. Um dos filmes mais emblemáticos na carreira de Richard Gere, e, sem dúvida, um ponto de virada em sua vida profissional, foi Uma Linda Mulher. Lançada em 1990, esta comédia romântica tornou-se um sucesso mundial e consolidou Jerry como um galã de Hollywood. No entanto, por trás de seu papel como o charmoso homem de negócios Edward Lewis, há uma história de como este filme redefiniu não apenas sua carreira, mas também o gênero das comédias românticas no cinema. Antes de Uma Linda Mulher, Richard Gere já havia estrelado filmes aclamados como Gigolô Americano e A Força do Destino, o que o havia estabelecido como um ator versátil e talentoso. No entanto, sua participação em Uma Linda Mulher o catapultou a um nível de fama ainda maior. O filme, que conta a história de um empresário que se apaixona por uma trabalhadora sexual interpretada por Julia Roberts, tornou-se um fenômeno cultural que ressoou com audiências de todo o mundo. O sucesso de Uma Linda Mulher não foi premeditado. De fato, o filme começou como um projeto muito mais sombrio e sério, intitulado $3.000, que abordava de maneira crua a relação entre os personagens de Edward e Vivian. No entanto, à medida que a produção avançava, os roteiristas e o diretor decidiram mudar o tom da história, transformando-a na comédia romântica leve que todos conhecemos hoje em dia. Essa mudança foi crucial para o sucesso do filme, pois permitiu que o romance entre os personagens fosse o centro das atenções, enquanto os temas mais sombrios ficavam em segundo plano. Para Richard Gere, o papel de Edward Lewis representou uma oportunidade de mostrar seu lado mais encantador e sofisticado.
E Edward é um homem de negócios frio e calculista que, ao longo do filme, vai descobrindo sua capacidade de amar e se abrir emocionalmente graças ao seu relacionamento com Vivian. Jerry interpretou esse personagem com uma mistura perfeita de elegância e vulnerabilidade, o que o tornou o sonho romântico de muitas pessoas. A química entre Richard Gere e Julia Roberts foi um dos aspectos mais destacados do filme. Apesar da diferença de idade e experiência entre os dois atores, eles conseguiram criar uma conexão na tela que fez com que seu romance parecesse genuíno e cativante. De fato, a famosa cena em que Edward fecha a caixa de joias sobre os dedos de Vivian foi improvisada por Jerry, e a risada espontânea de Robert se tornou um dos momentos mais icônicos do cinema. Essa cena exemplifica a naturalidade e o carisma que ambos os atores trouxeram para o filme. O impacto de Uma Linda Mulher na carreira de Richard Gere foi imenso. O filme arrecadou mais de 400 milhões de dólares em todo o mundo, tornando-se uma das comédias românticas mais bem-sucedidas de todos os tempos. Além disso, consolidou Jerry como um símbolo sexual e um galã de Hollywood. Um título que, embora já tivesse começado a forjar com o gigolô americano, se firmou com este filme. Jerry demonstrou que não só podia interpretar personagens complexos e sombrios, mas também heróis românticos com grande destreza. Ao longo dos anos, Uma Linda Mulher manteve seu status como um clássico do cinema romântico. Embora Richard Gere tenha estrelado muitos outros filmes de sucesso, este filme continua sendo uma das obras mais queridas por seus fãs. A combinação de sua atuação e a história de amor que transcende as barreiras sociais fez com que o filme continuasse relevante, mesmo mais de 3 décadas após seu lançamento. No entanto, o sucesso de Uma Linda Mulher também apresentou alguns desafios para Richard Gere. Ao se tornar o galã romântico por excelência, muitos começaram a rotulá-lo nesse tipo de papel. Após o filme, Jerry teve que se esforçar para encontrar projetos que lhe permitissem mostrar outras facetas de sua atuação e não ficar preso a um único tipo de personagem. Nesse sentido, filmes como O Primal, Fear e Chicago lhe deram a oportunidade de explorar papéis mais dramáticos e variados, lembrando ao público e aos críticos que seu talento ia muito além dos romances na tela. Embora Jerry sempre tenha sido cuidadoso para não ficar rotulado, ele mesmo reconheceu a importância de Uma Linda Mulher em sua carreira. Em várias entrevistas, ele mencionou que trabalhar nesse filme foi uma experiência muito especial e que se sente grato por ter feito parte de um projeto que teve um impacto tão profundo na cultura popular. O filme não só mudou sua vida profissional, mas também lhe permitiu formar uma amizade duradoura com Julia Roberts, com quem voltou a trabalhar em O Noivo em Fuga em 1999. Uma Linda Mulher também influenciou a percepção do gênero de comédia romântica em Hollywood. Após seu sucesso, muitos filmes tentaram replicar sua fórmula de romance leve com um toque de humor, o que tornou o gênero um dos mais populares durante a década de 90 e início dos anos 2000. Jerry, em grande parte, graças à sua participação nesse tipo de filmes, tornou-se um ícone das comédias românticas, um status que ainda hoje lhe é atribuído. Um dos aspectos mais interessantes do filme é como ele aborda as diferenças de classe social, um tema que, embora não seja explorado a fundo, serve como pano de fundo para a história de amor entre Edward e Vivian. O filme brinca com a ideia de que o dinheiro pode comprar quase tudo, mas não o amor verdadeiro. Através de seu relacionamento com Vivian, Edward percebe que há coisas muito mais valiosas do que negócios e transações financeiras. Essa lição é o que finalmente transforma o personagem de Edward, e Jerry conseguiu transmitir esse crescimento de maneira convincente e autêntica.